Imagine o cenário de uma fuga desesperada. O asfalto espiritual daquelas planícies está derretendo sob os pés de uma família que corre contra o relógio do juízo divino. O ar não é mais composto de oxigênio, mas de uma mistura densa de fuligem, enxofre e o cheiro metálico do medo. Atrás deles, o que um dia foi a joia das planícies, a poderosa e vibrante Sodoma, está sendo desintegrada por uma chuva de fogo que desafia as leis da física. Não é um incêndio comum, é a manifestação da santidade de Deus consumindo a iniquidade que transbordou o cálice. E no meio desse cenário apocalíptico, uma ordem ecoa com a precisão de uma lâmina de cirurgião. Não olhes para trás, nem pares em toda esta planície. Foge para o monte, para que não pereças. 4 palavras, não olhes para trás. À primeira vista, parece uma instrução de segurança física, um comando para não perder tempo e manter o foco na trilha de fuga. Mas aqui, nesta nossa sala de guerra, precisamos descer às profundezas da 4ª dimensão para entender que este comando era, na verdade, um teste de transplante cardíaco espiritual. O anjo não estava apenas protegendo o pescoço da família de Ló. Ele estava tentando proteger o destino deles. Deus sabia que, embora os pés de Ló, de suas filhas e de sua esposa estivessem se movendo para fora da cidade, o coração de um deles ainda estava acorrentado aos portais de Sodoma. Por que olhar para trás é tão perigoso no reino de Deus? Porque o olhar é o portal da alma. Aquilo que você contempla, você acaba alimentando. Aquilo que você foca, você acaba atraindo para dentro do seu sistema espiritual. Quando o anjo diz, não olhe, ele está estabelecendo uma lei de blindagem. Para você entrar no novo de Deus, você precisa declarar a morte total do seu passado. Você não pode entrar na terra prometida enquanto ainda está tentando salvar as lembranças do Egito. A ordem era um divisor de águas entre quem estava sendo apenas salvo do fogo e quem estava sendo preparado para o monte. Observe a psicologia desse comando. Deus não destrói apenas a cidade. Ele quer destruir a influência da cidade sobre a linhagem de Ló. Mas a influência de um lugar não morre com o desabamento das suas paredes. Ela morre com o corte da conexão emocional. Olhar para trás, naquele contexto, não era uma curiosidade científica para ver o fogo caindo. Era um movimento de luto. Era um pescoço que girava porque o coração estava gritando por algo que ficou lá dentro. Era a resistência da alma em aceitar que o ciclo de Sodoma tinha que acabar definitivamente. Sacerdote, entenda a anatomia desse aviso para a sua vida hoje. Quantas vezes Deus te deu um livramento extraordinário, te arrancou de uma situação que ia te matar, mas você continua olhando para trás, através das redes sociais, através de conversas nostálgicas sobre o tempo da ignorância, ou através daquela mágoa que você insiste em reviver. O olhar para trás é o que chamamos na 4ª dimensão de ancoragem no caos. Você tenta avançar, mas o seu olhar te mantém preso ao que está sendo destruído. Você quer o monte, mas seus olhos estão viciados na planície. O comando, não olhes para trás, é a barreira que separa o sobrevivente do conquistador. A mulher de Ló estava prestes a descobrir que a desobediência a um detalhe é a porta de entrada para a paralisia total. No mundo espiritual, não existem detalhes sem importância. Se Deus disse, não olhe, é porque aquele olhar carregava o peso de uma escolha de destino. Ela não olhou por acidente, ela olhou por desejo. Ela queria ver, uma última vez, o lugar onde ela tinha depositado sua identidade, sua vaidade e seu conforto. Ela estava ignorando o fato de que o que ela chamava de lar, Deus chamava de abominação. Neste primeiro bloco, precisamos despertar para a gravidade da nossa visão. Onde estão os seus olhos nesta manhã? Você está correndo para o monte com o foco total na presença de Deus? Ou você está correndo por obrigação, enquanto seu pescoço insiste em girar para ver o que sobrou de Sodoma na sua vida? O aviso foi dado.
A urgência é absoluta. A planície está condenada e cada segundo que você gasta contemplando as cinzas do seu passado é um segundo a menos que você tem para alcançar a segurança das alturas. Prepare-se, porque o que aconteceu em seguida não foi apenas uma tragédia física. Foi uma materialização do estado interno de uma mulher que saiu da cidade, mas não permitiu que a cidade saísse dela. Vamos dissecar agora, no próximo bloco, como o coração dela ficou para trás muito antes do seu corpo parar de se mover. No bloco anterior, entendemos a anatomia do comando. Agora, precisamos analisar a anatomia da resistência. Enquanto Ló e suas filhas batiam os pés contra o solo seco da planície, tentando ganhar cada centímetro de distância da zona de impacto, a esposa de Ló vivia uma guerra interna que nenhum anjo poderia lutar por ela. É aqui que entra o grande mistério da quarta dimensão. Você pode ser arrancado de um lugar pelas mãos de um mensageiro celestial, mas se a sua vontade não for cortada daquele solo, você continuará sendo um prisioneiro em movimento. Ela estava correndo, sim, seus músculos estavam contraídos, seus pulmões ardiam com o ar quente, mas havia uma corda invisível, feita de fios de nostalgia e apego, que amarrava o seu coração às estruturas de Sodoma. Precisamos falar sobre o que estava naquela cidade para que aquela mulher arriscasse a própria vida por um olhar. Sodoma não era apenas um lugar de pecado para ela, era o lugar da sua construção social. Ali estavam os tecidos finos que ela escolheu, os banquetes que ela organizou, as amizades que ela cultivou nas portas da cidade, enquanto Ló exercia o seu papel de juiz. Para a mulher de Ló, a saída de Sodoma não foi vista como uma libertação, mas como uma expropriação. Ela sentia que Deus estava lhe tirando tudo o que ela levou anos para construir. E este é o perigo de construir sua identidade sobre o que é perecível. Quando o perecível queima, você sente que a sua própria essência está sendo incinerada. Nesta sala de guerra, diagnosticamos isso como o coração geográfico. É quando o seu espírito não habita no lugar da promessa, mas no lugar do seu conforto material. A mulher de Ló é o arquétipo do cristão que frequenta o altar, mas sonha com a vitrine de Sodoma. Ela é o exemplo de quem aceita a salvação, mas lamenta o preço da separação. Observe o peso dessa revelação. O anjo estava segurando a mão dela, mas ela estava segurando a memória da cidade. O toque do anjo era físico, mas o toque de Sodoma em sua alma era metafísico e muito mais profundo. Ela não queria apenas sobreviver, ela queria que o seu mundo sobrevivesse com ela. Quantas vezes, sacerdote, você se pega lamentando por coisas que Deus já te deu livramento? Você saiu daquela empresa tóxica, mas ainda checa como eles estão. Você saiu daquele relacionamento que estava destruindo sua identidade, mas ainda busca notícias. Você abandonou aquele hábito que bloqueava sua oração, mas ainda guarda lembranças dele na gaveta da mente. Isso é a corda invisível. A mulher de Ló olhou para trás porque ela não acreditava que o monte de Deus teria algo melhor para oferecer do que os jardins de Sodoma. O pecado dela começou na falta de visão. Ela preferiu o brilho das chamas que consumiam seu passado do que a luz da glória que iluminava seu futuro. O coração que fica na cidade é um coração que se recusa a evoluir. Na quarta dimensão, ou você avança, ou você cristaliza. Não existe estagnação neutra. A mulher de Ló estava vivendo o que chamamos de traição do olhar. Ela traiu o comando do anjo porque seu coração já havia traído a missão de Abraão muito antes. Ela se acostumou tanto com o oxigênio contaminado da planície que o ar puro do monte parecia uma ameaça. Ela estava sofrendo de uma síndrome de abstinência do mundo. O fogo caía lá atrás, mas o desejo dela queimava mais forte do que o enxofre. Olhe para essa mulher no meio da planície. Ela é o símbolo da hesitação. Ela não parou de correr imediatamente, mas ela desacelerou a alma. Quando você desacelera a alma para olhar para o que ficou para trás, você começa a perder o ritmo da bênção. O anjo disse, foge,
mas ela estava passeando com os olhos. Ela estava tentando capturar uma última imagem, um último frame de uma vida que ela não queria abandonar. E é exatamente aqui que muitos ministérios morrem, na tentativa de levar o método de Sodoma para dentro do reino, na tentativa de manter a aprovação do mundo enquanto se busca a salvação de Deus. O que a mulher de Ló não entendeu e que você precisa entender agora é que Deus não destrói o que é bom. Ele destrói o que impede o seu crescimento. Se Sodoma precisou queimar, é porque ali não havia mais solo para a descendência dela florescer. Mas ela estava focada na perda, não na herança. Ela estava focada no que estava saindo das suas mãos e não no que estava sendo preparado para o seu espírito. O olhar para trás foi a assinatura da sua sentença. Ela declarou que o que estava sendo destruído era mais valioso para ela do que aquele que a estava salvando. Nesta sala de guerra, eu te convido a identificar as cordas invisíveis. O que ainda te puxa para as planícies? Qual é a parte da sua vida que, se Deus mandasse queimar hoje, faria você girar o pescoço com dor e saudade? Identificar isso é o primeiro passo para não se tornar o próximo monumento no deserto. Porque, como veremos no bloco seguinte, o sal que a cobriu não foi um acidente geológico, mas a materialização de uma alma que já estava seca e sem vida muito antes de parar no caminho. Muitas pessoas leem o relato do Gênesis e imaginam a transformação da mulher de Ló como um passe de mágica ou um castigo arbitrário de um Deus irado. Mas na sala de guerra da quarta dimensão, nós entendemos que o que aconteceu naquela planície foi a materialização externa de uma condição interna. Deus não a transformou em algo que ela já não fosse em espírito. O sal não caiu do céu sobre ela. O sal brotou de dentro dela no momento em que ela decidiu interromper o fluxo da obediência. Para entender por que ela se tornou um monumento de sal, precisamos entender o que o sal representa nas Escrituras e na vida espiritual. O sal, em sua medida correta, serve para dar sabor e preservar. Mas, em excesso, o sal esteriliza a terra. Onde há sal em abundância, nada cresce, nada floresce, nada ganha vida. O sal é o mineral da imobilidade. Quando a mulher de Ló girou o pescoço e fixou os olhos na destruição de Sodoma, ela interrompeu o movimento da fé. E a fé, meu querido sacerdote, é dinâmica. Ela é um rio que corre para o futuro. No momento em que ela parou para contemplar o passado, ela cristalizou sua alma. A metamorfose do sal foi o selo de Deus sobre uma vida que se recusou a ser transformada. Ela queria a preservação da sua velha vida em Sodoma, e Deus lhe deu exatamente o que ela desejava: a preservação eterna em uma estátua rígida e sem fôlego. Pense na simbologia do sal nesta sala de guerra. O sal é seco, ele absorve toda a umidade, toda a vida, toda a flexibilidade. Uma alma salinizada é uma alma que perdeu a capacidade de se dobrar diante de Deus. É o crente que se tornou rígido, legalista, preso a memórias de como as coisas eram e incapaz de receber o vinho novo do Espírito. A mulher de Ló tornou-se um monumento porque ela não tinha mais água viva dentro de si. Ela estava cheia do deserto de Sodoma. O olhar para trás foi o catalisador químico que transformou sua hesitação em uma prisão eterna. Ela não foi vítima de uma explosão, ela foi vítima da sua própria falta de fluidez. Observe a ironia trágica desse momento. Ela estava no caminho da salvação, a poucos quilômetros do refúgio, mas ela se tornou parte da paisagem da destruição. Na quarta dimensão, o quase é o lugar mais perigoso do universo. Estar quase salvo, quase no monte, quase obediente, é o que cria os monumentos de sal nas nossas igrejas hoje. São pessoas que saíram do mundo, mas o mundo é o que as mantém em pé. Elas não têm vida própria no espírito. Elas são apenas estátuas que decoram o caminho, servindo de aviso para os que passam, mas sem nunca experimentarem a liberdade das alturas. Você já sentiu a rigidez do sal tentando cobrir sua vida? É quando você começa a responder a Deus com mas e porém.
é quando o seu passado parece ter cores mais vibrantes do que as promessas do seu futuro. A mulher de Ló olhou para trás e viu o brilho das chamas, e aquele brilho a hipnotizou. O sal é o resultado de uma visão sequestrada. Seus olhos, que deveriam estar fixos no cume do monte, estavam mergulhados na bacia de enxofre. E o que você contempla, você absorve. Ela contemplou a esterilidade de Sodoma e tornou-se estéril. Ela contemplou a imobilidade do juízo e tornou-se imóvel. Nesta sala de guerra, precisamos quebrar a casca de sal. O sal é frágil quando recebe água. Se você sente que sua vida espiritual está endurecida, se você sente que parou no meio do caminho e se tornou um monumento de hábitos religiosos sem vida, você precisa do rio de Deus. A mulher de Ló não teve uma segunda chance porque ela olhou para trás com o coração decidido. Ela não tropeçou, ela escolheu parar. Há uma diferença profunda entre quem cai correndo para o monte e quem para admirar a planície. Quem cai, Deus levanta. Quem para e vira a estátua torna-se um aviso. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não disse para termos pena dela, mas para usarmos a imagem dela como um mapa do que evitar. Lembrar dela é lembrar que a neutralidade é impossível na fuga do juízo. Ou você corre, ou você cristaliza. Ou você avança para o monte, ou você se funde com a paisagem da planície. A metamorfose do sal é o alerta máximo para os sacerdotes que tentam manter um pé no altar e o olhar no sistema. O sistema vai queimar, e se o seu olhar estiver preso nele, você queimará junto. Ou pior, ficará paralisado enquanto o resto da sua família segue em frente sem você. Imagine o horror de Ló e suas filhas ao perceberem que o pilar de sal atrás deles tinha a forma da mulher que eles amavam. Ela se tornou um obstáculo no caminho deles. Quando você se torna um monumento de sal, você não apenas para a sua vida, você se torna um peso morto para a sua linhagem. Você obriga seus filhos a olharem para a sua paralisia, em vez de olharem para o seu exemplo de superação. Saia da estagnação. Não permita que a rigidez do passado transforme você em um bloco de minerais sem destino. O monte ainda está de pé, e o ar lá em cima é para quem tem pulmões que respiram o futuro, não para quem tem olhos que choram pelo passado. Existe uma ferramenta de guerra usada pelas trevas que é muito mais sutil do que o ataque direto: a anestesia da nostalgia. A mulher de Ló não foi derrubada por uma pedra, nem foi atingida por um raio de fogo. Ela foi seduzida por uma lembrança. Na quarta dimensão, a nostalgia funciona como um filtro que altera a realidade. Ela faz com que o Egito pareça ter banquetes de cebolas e alhos, omitindo as marcas dos chicotes nas costas. Ela faz com que Sodoma pareça um lugar de prosperidade e jardins, ocultando o grito das vítimas de perversão que subia até o céu. O perigo da nostalgia é que ela mentiu para a mulher de Ló no momento mais crítico da vida dela. Nesta sala de guerra, precisamos diagnosticar como essa anestesia opera no coração do sacerdote. A nostalgia é a saudade de um tempo que Deus já deu como encerrado. Quando a mulher de Ló girou o pescoço, ela não estava olhando para a destruição. Ela estava buscando o conforto de uma rotina que ela amava mais do que a sua própria libertação. Ela estava sob o efeito de uma droga espiritual que dizia: lá era melhor. Lá você tinha segurança. Lá você tinha nome. A nostalgia cega o homem para a glória do monte e o faz suspirar pelas cinzas da planície. É o olhar que ignora o livramento e foca na perda da conveniência. Observe o fenômeno. Ló e suas filhas corriam com os olhos no futuro, mas a esposa de Ló corria com os olhos no retrovisor. E ninguém consegue vencer uma corrida olhando para trás. Se você dirige um carro focado no retrovisor, o acidente é inevitável. A mulher de Ló sofreu um acidente espiritual, porque ela permitiu que a memória sequestrasse o seu foco. Ela estava fisicamente no caminho do milagre, mas mentalmente ela estava sentada à porta de Sodoma. Esta é a paralisia do e se? E se eu tivesse ficado? E se
não fosse tão ruim? E se Deus tivesse poupado a cidade? No reino de Deus, o "e se" é o veneno que impede o "eu sou". Você já sentiu essa anestesia? É quando você começa a comparar o seu deserto atual com a sua antiga vida no mundo. No mundo, talvez você tivesse mais amigos, talvez tivesse menos cobrança espiritual, talvez o caminho parecesse mais largo e fácil. Mas entenda, aquela facilidade era o prelúdio da destruição. A mulher de Ló preferiu a lembrança de uma Sodoma inteira do que a realidade de uma fuga difícil. A nostalgia é a rebelião do coração contra o processo de transformação. Para subir o monte, você precisa de pernas fortes. Para olhar para trás, basta um pescoço fraco. E ela escolheu a fraqueza da saudade em vez da força da obediência. Nesta sala de guerra, eu te alerto. O inimigo usa a nostalgia para tirar o peso da sua autoridade presente. Se você vive preso ao que poderia ter sido, você nunca será quem Deus planejou que você seja. A mulher de Ló tornou-se sal, porque o sal é o mineral que preserva as coisas como elas são. Deus disse: já que você quer preservar o seu passado, eu vou te transformar na preservação em pessoa. Ela tornou-se uma estátua para que todos vissem que quem não aceita o novo de Deus fica preso na moldura do que passou. Ela não se transformou em algo novo, ela apenas ficou estática no que era velho. Pense nos monumentos de nostalgia que existem hoje nas lideranças. Líderes que não conseguem inovar, que não conseguem ouvir a voz atual de Deus, porque estão viciados no avivamento de 20 anos atrás. Pais que não conseguem se conectar com os filhos, porque estão sempre dizendo que na minha época era melhor. A sua época é o hoje. O Deus de Abraão é o Deus do presente. A mulher de Ló morreu porque ela tentou levar a época dela para dentro da promessa de Deus. Mas Deus não aceita a bagagem de Sodoma no cume do monte. O que você não deixa no caminho, te para no caminho. O olhar de saudade daquela mulher foi um insulto à intercessão de Abraão. Enquanto Abraão clamava no monte para que eles vivessem, ela suspirava pela cidade para que ela não morresse. Ela estava em oposição direta à oração que a estava salvando. Quando você vive de nostalgia, você anula o efeito da intercessão sobre a sua vida. Você se torna resistente à graça. A graça te empurra para frente, mas a nostalgia te puxa para trás. Esse cabo de guerra espiritual terminou com a ruptura da vida dela. O sal cobriu o seu corpo porque a saudade já tinha coberto o seu espírito. Sacerdote, acorde. Se você quer chegar aos 60 minutos de autoridade na sua vida, você precisa cortar o fio da nostalgia. Pare de embelezar o que Deus mandou queimar. Pare de sentir falta do que quase te destruiu. A mulher de Ló olhou para trás e viu o brilho falso de uma cidade condenada. Se ela tivesse olhado para frente, veria o sol nascendo sobre o destino da sua linhagem. Mas ela escolheu a moldura e perdeu a pintura. Ela escolheu a estátua e perdeu a vida. Não deixe que a anestesia do passado transforme o seu movimento em um monumento. Corra. O monte é o lugar dos vivos e o passado é o lugar onde os mortos enterram seus mortos. Tente visualizar esta cena através das lentes da quarta dimensão. Não estamos falando apenas de um evento bíblico distante, estamos falando da desintegração de um referencial materno em frações de segundos. Ló e suas duas filhas estão em uma corrida frenética. O som dos seus passos é abafado pelo rugido das explosões ao fundo. Eles não estão apenas fugindo de uma cidade, eles estão fugindo da morte, mas de repente, o ritmo dos passos atrás deles muda. O silêncio se instala onde deveria haver o som da respiração daquela mãe. Quando Ló e as filhas olham por cima do ombro, não para Sodoma, mas para o lugar onde a esposa deveria estar, eles não encontram mais a mulher que os viu crescer, a mulher que organizou a casa em Sodoma, a mulher que os abraçou no meio da noite. Eles encontram um bloco de sal bruto, frio, inanimado e sem alma. O impacto disso na mente daquelas jovens foi uma fratura espiritual que jamais seria totalmente curada na planície. Elas viram a própria mãe se tornar um monumento à desobediência. E aqui,
Nesta sala de guerra, precisamos entender o fenômeno da herança da paralisia. Quando um líder, um pai ou uma mãe vira sal no meio do caminho, eles deixam para trás um trauma que os filhos não têm estrutura para carregar sozinhos. A paralisia da mulher de Ló foi o início do colapso. Moral das filhas na caverna. Elas aprenderam, naquele momento, que o passado tinha o poder de te matar, mas o futuro parecia solitário e aterrorizante. O olhar da mãe para trás cortou a esperança das filhas para a frente. Entenda algo profundo. Você nunca para sozinho. No reino de Deus, a sua estagnação espiritual é um obstáculo físico para quem vem atrás de você. Se você é um sacerdote e decide olhar para trás, você está forçando seus filhos a tropeçarem na sua estátua de sal. A mulher de Ló não apenas perdeu a própria vida, ela roubou das filhas o exemplo de perseverança. Elas agora tinham que correr não apenas fugindo do fogo de Sodoma, mas fugindo do cadáver mineralizado da própria mãe. O trauma de ver o seu referencial ser destruído pela saudade do pecado criou nelas uma mentalidade de desespero. Elas pensaram, se nem nossa mãe conseguiu, se nem ela suportou o novo de Deus, o que será de nós? Nesta sala de guerra, eu pergunto aos pais e líderes, o que seus filhos estão vendo? No seu caminhar, eles veem um atleta que, mesmo cansado, mantém os olhos no monte, ou eles veem alguém que está virando sal diante de seus olhos. A paralisia espiritual é contagiosa por meio do trauma. Quando as filhas de Ló viram que a mãe preferiu Sodoma à sobrevivência da família, o valor da família morreu para elas ali mesmo. Foi naquele momento que a ideia de cometer incesto na caverna começou a ser semeada. Por quê? Porque a mãe delas já havia abandonado a santidade por um olhar. Se o referencial de santidade vira sal, a descendência se sente autorizada a buscar soluções na lama. O que as filhas viram foi a prova de que Deus não tolera o meio termo. Mas, infelizmente, em vez de isso gerar nelas um temor santo, gerou um pavor paralisante. Elas viram o sal, mas não entenderam o espírito. Elas viram o julgamento, mas não conseguiram enxergar a graça que estava logo à frente no monte. Muitas vezes, quando você vira sal por causa do seu apego ao passado, você apresenta um Deus de terror para seus filhos, em vez de um Deus de destino. A mulher de Ló tornou-se uma estátua que bloqueava a visão da misericórdia. Ela tornou-se um espantalho no campo da salvação. Pense no peso de carregar essa imagem pelo resto da vida. Toda vez que aquelas filhas olhavam para as colinas, elas se lembravam da mãe que não teve força para desapegar. Elas cresceram com o sal na memória. Isso explica a pressa delas em gerar descendência a qualquer custo. Elas viram a mãe ser apagada da história e entraram em um estado de sobrevivência animal. O trauma da mulher de Ló desumanizou as filhas. Quando você troca a sua caminhada com Deus por um olhar nostálgico, você está desumanizando a sua descendência. Você está tirando deles a paz de um futuro planejado para dar a eles a urgência de um presente desesperado. Sacerdote, acorde para a responsabilidade do seu movimento. Você é o GPS espiritual da sua casa. Se o GPS trava e vira um monumento estático, todos os passageiros entram em pânico. A mulher de Ló achou que aquele olhar era um direito dela, uma despedida pessoal. Ela não entendeu que aquele olhar ia estilhaçar a mente de suas filhas. Na quarta dimensão, suas escolhas privadas têm repercussões públicas na sua linhagem. O seu sal secreto se tornará a pedra de tropeço da sua casa. Quebre agora essa tendência ao isolamento e à paralisia. Não permita que o trauma da sua falta de fé se torne a herança dos seus filhos. Corra com integridade. Olhe para o monte para que eles também olhem. Se você avançar, eles terão um rastro de luz para seguir. Se você parar, eles terão apenas uma estátua de sal para lamentar. O que aconteceu na planície foi uma tragédia familiar que ecoa até hoje na sala de guerra.
Saia do estado de monumento. Volte a ser o referencial vivo que Deus te chamou para ser. Seus filhos não precisam de uma estátua para admirar o passado. Eles precisam de um pai e de uma mãe que os guiem para as estrelas. Lembrai-vos da mulher de Ló. Estas 5 palavras, pronunciadas por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 17, são um dos imperativos mais curtos e, ao mesmo tempo, mais aterrorizantes de todo o Novo Testamento. É fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador notar que Jesus não nos mandou lembrar da força de Sansão, da sabedoria de Salomão ou da coragem de Davi neste contexto específico. Ele nos ordenou a fixar a nossa memória em uma mulher que não tem nome, que não deixou palavras escritas e cujo único ato registrado foi um erro fatal. Porque o Messias, o próprio autor da vida, pararia o seu ensinamento sobre a vinda do reino para erguer o espectro de uma estátua de sal que já estava desintegrada há milênios. A resposta está na sala de guerra da 4ª dimensão. Jesus sabia que a maior arma do sistema do anticristo nos últimos dias não seria a perseguição violenta, mas o sequestro do coração pelo conforto do mundo. Jesus contextualiza esse aviso falando sobre os dias de Ló. Ele descreve uma sociedade que estava absorta em comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar. Observe que Jesus não lista pecados escandalosos nesta lista. Ele lista a normalidade da vida. O perigo que Jesus aponta não é apenas o pecado de Sodoma, mas a anestesia de Sodoma. A mulher de Ló é o aviso máximo contra o espírito de distração. Ela representa aquele que está tão integrado ao sistema, tão confortável na sua rotina de comprar e vender, que a salvação de Deus começa a parecer um inconveniente. Para ela, o anjo que a arrancava de casa não era um libertador, era um invasor que estava destruindo sua agenda. Jesus está nos dizendo, no fim dos tempos, o mundo será tão sedutor, tão confortável e tão pulsante que mesmo quando o juízo estiver caindo, o seu pescoço sentirá a tentação de girar para trás. Lembrar da mulher de Ló é entender a teologia do desapego. Jesus usa esse exemplo para ilustrar uma verdade brutal. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. A mulher de Ló tentou salvar a sua vida em Sodoma. Ela tentou preservar a sua identidade social, os seus bens e o seu conforto. Ao tentar salvar essa vida terrena, ela perdeu a vida eterna e a física ao mesmo tempo. Nesta sala de guerra, o alerta é direto para você, sacerdote. O que você está tentando salvar que Deus já mandou você perder? O que você ainda abraça com os olhos enquanto Deus te empurra para o monte? O aviso de Jesus é um raio-x. Ele revela onde o seu tesouro realmente está. Se o seu tesouro estiver no sistema que vai queimar, o seu olhar de saudade será a sua sentença de paralisia. Na 4ª dimensão, lembrar não é apenas um exercício mental, é um alinhamento de conduta. Jesus está nos convocando a olhar para aquela estátua de sal e ver nela o destino de todos os que tentam ser neutros na hora do juízo. A mulher de Ló não era uma inimiga declarada de Deus. Ela não atacou os anjos. Ela não defendeu Sodoma abertamente. Ela apenas olhou. Ela apenas hesitou. Ela apenas teve saudade. Jesus está destruindo a ilusão do crente morno. Ele está dizendo que no dia da sua vinda, a nostalgia pelo mundo será tratada como traição à aliança. Lembrar dela é manter o coração em estado de prontidão, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, prontos para abandonar tudo ao som da última trombeta. Pense na urgência desta mensagem para a igreja atual. Vivemos em uma era de Sodoma digital, onde somos bombardeados por imagens que querem nos fazer olhar para trás, para o brilho falso da futilidade, para a vaidade das redes e para o conforto da mediocridade espiritual. Jesus ergue a mão e aponta para a planície do Mar Morto. Vejam aquela estátua. Ela tinha a mão nas mãos de anjos, mas o coração dela estava no shopping de Sodoma.
O aviso de Jesus é para que não sejamos cristãos de aparência, que saem da cidade por medo, mas que continuam desejando a cidade por amor. O sal é o resultado do divórcio entre o pé que corre e o olho que deseja. Jesus quer que o seu pé, o seu olho e o seu coração estejam todos apontados para o mesmo lugar, o trono. Nesta sala de guerra, eu te desafio a levar o aviso de Jesus a sério. Lembrai-vos, é um comando de vigilância. Não permita que a rotina de comer e beber neutralize a sua fome pelo monte. Não deixe que o comprar e vender ocupe o espaço do seu altar. A mulher de Ló é o monumento ao quase. Ela quase chegou em Zoar. Ela quase foi salva. Ela quase sobreviveu. Mas no reino de Deus, o quase é o nome da derrota. Jesus não quer que você seja um monumento de sal que marca o caminho. Ele quer que você seja o fogo que ilumina o caminho. Saia da zona da hesitação. O aviso do Mestre é a bússola que impede que você se torne apenas uma estatística mineralizada no deserto deste século. O olhar para trás é o olhar que despreza a cruz. Mantenha os seus olhos no Autor da fé, pois quem olha para ele, o seu rosto é iluminado e não será confundido nem paralisado. Nesta sala de guerra, precisamos estabelecer um fundamento espiritual que a maioria das pessoas ignora. O seu olhar é um órgão de captura. Na quarta dimensão, os olhos não servem apenas para processar luz e formas. Eles são os portais pelos quais você autoriza o que entra e o que permanece na sua alma. Quando a Bíblia relata que a mulher de Ló olhou para trás, ela não cometeu um deslize anatômico. Ela cometeu uma invasão espiritual. Ela abriu a janela da sua alma para uma imagem que Deus já havia deletado do sistema do reino. O olhar dela foi um ato de rebelião visual. Ela usou o livre-arbítrio dos seus olhos para dizer: eu prefiro contemplar a destruição do meu passado do que a construção do meu futuro. Jesus ensinou que a lâmpada do corpo são os olhos. Ele explicou que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz, mas se forem maus, o seu corpo estará em trevas. A mulher de Ló permitiu que seus olhos se tornassem maus, no sentido de foco. O foco dela estava invertido. O olhar define o destino, porque o seu corpo sempre seguirá a direção da sua visão. Se você corre para frente, mas mantém o rosto virado para trás, o seu centro de gravidade espiritual se desloca. Você perde o equilíbrio, você perde a tração e, eventualmente, você para. A paralisia de Saul foi a consequência física de um desequilíbrio visual. Ela tentou habitar em dois mundos simultaneamente através do olhar, e a quarta dimensão não permite duplicidade. Ou você é luz, ou você é sal, ou você é movimento, ou você é estátua. Entenda o perigo do olhar de despedida. Muitos sacerdotes hoje estão paralisados em seus ministérios porque ainda guardam um olhar de despedida para o mundo. Eles saíram do pecado, mas ainda acham o brilho do pecado fascinante. Eles não praticam mais certas coisas, mas ainda gostam de assistir, de comentar e de manter a conexão visual com o que é profano. O que você contempla, você se torna. Se você contempla a glória de Deus, você é transformado de glória em glória. Se você contempla a destruição de Sodoma, você é transformado em um monumento de juízo. A mulher de Ló absorveu a natureza do terreno que ela escolheu olhar. Ela olhou para a planície estéril e tornou-se estéril como o sal da planície. Nesta sala de guerra, eu te pergunto, o que as suas pupilas estão capturando ultimamente? Onde você tem gastado o seu foco? O inimigo sabe que, se ele conseguir sequestrar o seu olhar por apenas 5 segundos, ele pode paralisar a sua caminhada de 5 anos. A mulher de Ló estava quase em Zoar. Ela estava a minutos da segurança total, mas o olhar interrompeu o tempo. O olhar cancelou a distância. O olhar trouxe Sodoma para dentro dela no momento em que ela deveria estar deixando Sodoma para sempre. O seu destino não é definido pelo que você diz, mas pelo que você não consegue parar de olhar. Se você diz que ama o monte, mas seus olhos não saem da planície, o seu destino será a planície.
O olhar da mulher de Ló foi um olhar de posse. Ela olhou para trás como quem diz: isso ainda é meu. Ela não aceitou a soberania de Deus sobre a destruição. No reino de Deus, o desapego visual é uma arma de guerra. Quando você se recusa a olhar para a ofensa, quando você se recusa a olhar para o trauma, quando você se recusa a olhar para o brilho falso do sistema, você está mantendo a sua alma limpa para receber a visão do trono. A mulher de Ló sujou a sua alma com a imagem da fumaça de Sodoma. Ela trocou a visão das estrelas, a promessa dada a Abraão, pela visão das cinzas. Ela trocou o infinito pelo finito, e o resultado foi a solidificação da sua alma em um bloco inanimado. Sacerdote, acorde para o poder da sua visão. O seu olhar é o leme do seu navio espiritual. Se o leme estiver travado para trás, você vai girar em círculos até afundar. A mulher de Ló girou e travou. Ela tornou-se um marco de advertência para todos os que acham que podem dar uma olhadinha no que é proibido sem sofrerem as consequências. O olhar de saudade é o início da apostasia, é o início da frieza, é o início da paralisia. No momento em que ela girou o pescoço, o sangue parou de fluir, o coração parou de bater e a vida parou de existir. O sal apenas selou o que o olhar já havia matado. Não negocie o seu foco. Mantenha os seus olhos como os de uma águia, fixos no sol da justiça. Não permita que o entretenimento do mundo ou a dor do passado roubem a sua visão do monte. A mulher de Ló ficou cega para o anjo que a guiava porque ficou hipnotizada pelo fogo que a perseguia. Se você focar no perseguidor, você para. Se você focar no guia, você chega. O olhar que define o destino é o olhar da persistência, que se recusa a girar o pescoço, não importa quão alto seja o barulho da destruição lá atrás. O barulho de Sodoma é temporário, mas o silêncio do monte é eterno. Escolha onde você vai fixar os seus olhos hoje, antes que a rigidez do sal comece a subir pelos seus pés. Ao chegarmos a este ponto da nossa sala de guerra, precisamos olhar para a estátua de sal não apenas como um fenômeno histórico, mas como um diagnóstico clínico para o espírito humano. O sal, quimicamente falando, é um cristal. Ele é duro, ele é fixo e ele é inflexível. Quando a Bíblia descreve que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal, ela está nos apresentando o sintoma final da resistência espiritual, a rigidez. Na quarta dimensão, a vida é caracterizada pela fluidez, pelo crescimento e pela capacidade de ser moldado pelo Criador. O oposto da vida não é apenas a morte, é a petrificação. A mulher de Ló não morreu carbonizada, ela morreu paralisada. Ela tornou-se rígida porque se recusou a acompanhar o ritmo da urgência de Deus. Nesta sala de guerra, precisamos identificar o sintoma do sal nas nossas próprias vidas e lideranças. A rigidez espiritual acontece quando você para de ser barro nas mãos do oleiro e começa a se tornar cristal. O barro é úmido, ele é maleável, ele aceita a pressão dos dedos de Deus para mudar de forma. O sal, porém, se você pressionar, ele quebra, mas não dobra. Existem muitos sacerdotes hoje que são exatamente como aquela estátua de sal na planície. Eles têm uma forma religiosa, eles têm uma aparência humana, mas eles são incapazes de mudar. Eles estão presos a dogmas, a traumas do passado ou a glórias antigas que os tornaram secos. A rigidez é o sinal de que o olhar para trás já produziu o seu efeito paralisante. Você não consegue mais abraçar o novo. Você não consegue mais ouvir uma correção. Você não consegue mais fluir no rio do espírito porque você se tornou pedra. Observe a natureza da estátua de sal. Ela é seca. O sal absorve toda a umidade ao seu redor. Espiritualmente, isso representa a perda da unção. A unção é como o óleo e a água que trazem frescor e movimento. Uma alma salinizada é uma alma que secou. As orações se tornaram repetitivas, o louvor tornou-se mecânico e a leitura da palavra tornou-se apenas um exercício intelectual. A mulher de Ló tornou-se rígida porque ela tentou preservar algo que Deus já tinha dado como morto.
E toda vez que você tenta segurar o que Deus mandou soltar, a rigidez toma conta do seu sistema. Você se torna um monumento ao passado, incapaz de dar um passo em direção ao futuro. O sal é a punição para quem prefere a ordem da cidade Sodoma do que a liberdade da montanha. Na quarta dimensão, a rigidez espiritual é o prelúdio da queda, porque o que é rígido não absorve o impacto, ele estilhaça. Quando as tempestades da vida atingem um cristão que é estátua de sal, ele entra em colapso porque não tem a flexibilidade da fé. A mulher de Ló ficou para trás porque não suportou a pressão da mudança. Ela queria que a vida continuasse como era em Sodoma. A rigidez é o desejo desesperado de manter o status quo quando Deus está gritando por reforma. Se você resiste à mudança que Deus está propondo na sua casa, no seu caráter ou no seu ministério, você está permitindo que o sal suba pelos seus tornozelos. A inflexibilidade é o túmulo da revelação. Deus não fala com estátuas. Deus fala com caminhantes. Sacerdote, acorde para este sintoma. A rigidez espiritual se manifesta na falta de perdão, na teimosia e na resistência ao mover do Espírito Santo. O sal é um mineral que não tem vida própria. Ele apenas preserva o que já morreu. Se a sua espiritualidade é baseada apenas em manter as coisas como estão, você corre o risco de virar sal. A vida com Deus exige que você esteja pronto para desmontar a sua tenda a qualquer momento e seguir a nuvem. A mulher de Ló queria que a tenda dela fosse de pedra em Sodoma. O resultado foi que ela mesma se tornou a pedra. Ela tornou-se um marco de infidelidade. Onde deveria haver uma mulher correndo para a vida, ficou uma coluna mineralizada, guardando a memória da morte. Pense no peso de ser uma pessoa rígida na sua família. Ninguém consegue se aproximar de uma estátua de sal sem sair ferido ou ressecado. A rigidez afasta as pessoas, mata o diálogo e esteriliza o ambiente. As filhas de Ló não podiam mais abraçar a mãe. Elas só podiam olhar para a sua frieza. Quando você se torna rígido no seu orgulho ou na sua dor, você se torna inacessível para aqueles que Deus colocou sob a sua proteção. Você se torna um obstáculo mineral no caminho dos seus filhos. O sal é o isolamento final. A mulher de Ló estava no meio da família, mas estava sozinha na sua rigidez. Ela estava salva do fogo, mas estava presa em si mesma. Nesta sala de guerra, o clamor é pela quebra da rigidez. O sal se dissolve na água. Você precisa mergulhar nas águas do arrependimento para que essa casca de cristalização caia da sua alma. Peça a Deus para te devolver o coração de carne. Peça para que Ele remova a dureza que o passado construiu em você. A mulher de Ló é o aviso de que o tempo não cura a desobediência. Ele apenas a solidifica. Se você não mudar hoje, a sua rigidez de hoje será a sua estátua de amanhã. Não permita que o sal da nostalgia e da teimosia tire de você a fluidez da glória. O monte exige esforço, exige suor, exige movimento. O sal exige apenas que você fique parado, olhando para o lado errado. Escolha a vida, escolha a flexibilidade da fé e saia da paralisia antes que o sol da justiça se ponha sobre a sua oportunidade de mudança. Nesta etapa da nossa sala de guerra, precisamos subir ao Monte de Abraão e olhar para baixo, para a planície do Mar Morto. O que vemos hoje naquele cenário não é apenas uma bacia de águas salgadas. É o que chamamos na quarta dimensão de o deserto dos monumentos. A mulher de Ló não foi a única a ficar pelo caminho. Ela foi apenas a primeira de uma linhagem de pessoas que, ao longo dos séculos, decidiram que o passado era um lugar mais seguro para se morar do que o futuro prometido por Deus. Quando olhamos para as nossas congregações, para as nossas famílias e até para os nossos espelhos, muitas vezes encontramos esses monumentos. São pessoas que têm uma forma de piedade, têm o contorno de um cristão, mas se você tocar nelas, sentirá apenas a frieza e a aspereza do sal.
Elas não são mais seres humanos em movimento. Elas são marcos geográficos de uma fé que paralisou. O perigo de um monumento é que ele é estático, mas ele ocupa espaço. A mulher de Ló, em sua forma mineralizada, tornou-se um obstáculo no caminho para Zoar. Ela obrigou todos os que vinham atrás a terem que contorná-la ou confrontar a sua tragédia. Na quarta dimensão, quando você vira sal, você se torna um ponto de interrogação na caminhada de outros. Você para de influenciar pelo exemplo de vida e começa a influenciar pelo aviso da morte. Existem casas hoje que se tornaram museus de sal. São lares onde não se fala mais de sonhos, não se fala de projetos proféticos, não se fala de novas conquistas. O assunto principal é sempre o que perdemos, quem nos feriu, ou como as coisas eram boas em Sodoma antes do fogo cair. O deserto dos monumentos é o lugar onde a esperança foi substituída pela preservação das cinzas. Pense na gravidade disso para o sacerdote. O seu chamado é para ser sal da terra, no sentido de tempero e preservação da vida. Mas o inimigo quer te transformar em um pilar de sal, que é a preservação da morte. A diferença entre o sal que tempera e o sal que paralisa é o movimento. O sal no saleiro está pronto para ser usado. O sal na estátua está preso em si mesmo. A mulher de Ló tornou-se um monumento porque ela parou de ser útil para o reino e começou a ser útil apenas como uma lição de advertência. Ela perdeu a sua função de esposa, de mãe e de intercessora para se tornar uma peça de decoração trágica no deserto. Quantos talentos, quantos ministérios e quantas vozes poderosas estão hoje salinizadas no deserto dos monumentos porque não conseguiram perdoar o passado ou desapegar do brilho do mundo? Nesta sala de guerra, diagnosticamos que o deserto dos monumentos é alimentado pela falta de renovação da mente. Se a sua mente não é renovada pela palavra, ela cristaliza nas experiências antigas. A mulher de Ló não tinha uma mente renovada. Ela tinha uma mente sodomizada. E o resultado de uma mente presa a um sistema condenado é a transformação do corpo em um pilar de esterilidade. Onde há monumentos de sal, a terra ao redor morre. Nada nasce ao pé de uma estátua de sal. Se você está paralisado no seu passado, você está esterilizando o futuro dos seus filhos. Você está criando um ambiente onde a vida espiritual não consegue germinar, porque tudo o que eles recebem de você é a rigidez de uma estátua que olha para trás. O monumento é uma mentira sobre a eternidade. Ele tenta fazer o que é temporário parecer permanente. A mulher de Ló tentou tornar o seu apego a Sodoma algo permanente e Deus a atendeu, tornando-a um pilar eterno de vergonha. Na quarta dimensão, o que você tenta segurar com as mãos da carne, Deus permite que te escravize. Se você segura a mágoa, você se torna o monumento da mágoa. Se você segura o vício, você se torna o monumento da derrota. Se você segura a nostalgia, você se torna o monumento da estagnação. O deserto está cheio de pessoas que quase conseguiram, mas cujos olhos foram capturados pela imagem errada no momento errado. Elas são a prova de que a salvação não termina quando você sai de Sodoma. Ela continua enquanto você caminha para o monte. Sacerdote, não aceite ser apenas mais um monumento na paisagem da religiosidade moderna. Deus não te chamou para ser uma estátua que as pessoas olham e sentem pena. Ele te chamou para ser um corredor, um guerreiro, um caminhante que deixa rastros de vida por onde passa. O sal da mulher de Ló é o aviso de que a neutralidade no caminho do Senhor é punida com a imobilidade. No deserto dos monumentos, o sol queima, mas não ilumina. O vento sopra, mas não traz frescor. É um lugar de silêncio sepulcral. Mas o monte de Deus é um lugar de cânticos, de águas vivas e de visão clara. Saia desse museu de memórias mortas. Quebre a crosta de sal que o mundo tentou colocar sobre o seu chamado. A mulher de Ló ficou para trás para que nós tivéssemos o mapa do perigo. Ela é o sinal de pare para quem quer olhar para o mundo e o sinal de siga para quem quer o céu.
Não seja a estátua que impede o progresso da sua família. Seja o líder que, mesmo sentindo o calor do fogo nas costas, mantém o pescoço firme e os olhos fitos na glória que está por vir. O deserto é lugar de passagem, não de moradia. Não se deixe mineralizar no caminho. O monte ainda está chamando, e só quem se recusa a ser um monumento conseguirá pisar no seu cume. Nesta reta final da nossa sala de guerra sobre a saga de Ló, o tempo de apenas observar a história acabou. É o momento em que a quarta dimensão exige uma resposta da sua vontade. Nós caminhamos por entre as ruínas de Sodoma, corremos pelas planícies escaldantes e paramos diante do pilar de sal que um dia foi uma esposa, uma mãe e uma mulher com um destino glorioso. Mas agora, o Espírito de Deus sopra sobre este deserto e nos faz um convite que a mulher de Ló rejeitou. O convite da liberdade, total através do desapego. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, não para que ficássemos paralisados pelo medo, mas para que fôssemos libertos pela vigilância. O clamor que ecoa hoje não é um clamor de condenação, mas um grito de guerra para que você quebre a crosta de sal que o passado tentou solidificar sobre a sua vida. Entenda algo definitivo: a estátua de sal é o resultado de uma alma que disse não para o movimento de Deus. Mas você, sacerdote, está ouvindo esta voz agora porque o seu sim ainda pode mudar a geografia da sua linhagem. O sal representa a rigidez, o passado e a esterilidade, mas o sangue de Jesus representa a vida, o futuro e a fluidez total. Se você sente que em alguma área da sua vida você começou a se tornar um monumento, seja na falta de perdão, no apego a um vício, na nostalgia de uma vida mundana ou na paralisia causada por um trauma, a ordem do reino para você hoje é: desperta. O sal só tem poder sobre o que está morto. Se houver vida em você, se houver um clamor por mudança, essa casca mineralizada não pode te segurar. A unção de Deus é o solvente que dissolve a rigidez do sal. Nesta sala de guerra, nós ativamos agora a autoridade do seu olhar. A mulher de Ló perdeu tudo porque não soube governar suas pupilas. Mas hoje você recebe uma nova visão. Uma visão que não se deixa hipnotizar pelo brilho das chamas de Sodoma, nem pelo barulho da destruição lá atrás. Nós declaramos que os seus olhos são lâmpadas acesas, focadas exclusivamente no cume do monte. O desapego não é uma perda, é um investimento na sua eternidade. Quando você decide não olhar para trás, você está dizendo ao universo espiritual que o seu futuro com Deus vale mais do que qualquer conforto na planície. Você está quebrando a maldição da paralisia e retomando o ritmo da bênção. Sacerdote, olhe para a sua família agora. Você quer ser lembrado como uma estátua fria que parou no caminho? Ou como o líder que abriu a trilha para as alturas? A liberdade que você busca está do outro lado do seu desapego. A mulher de Ló ficou presa ao que era temporário e tornou-se um monumento de vergonha. Você é chamado para se desapegar do temporário e se tornar um monumento de glória. Que toda a nostalgia tóxica caia por terra agora. Que toda a vontade de dar uma olhadinha no que Deus já mandou queimar seja substituída por uma fome insaciável pela santidade. O monte de Deus é o lugar onde o ar é rarefeito, mas é lá que se ouve a voz do Pai sem as interferências da cidade. Este é o momento da ativação final. Se você está cansado de ser um crente estátua, se você está cansado de sentir que sua vida não avança, porque você está sempre olhando para o retrovisor das suas dores e falhas, receba agora a força para o próximo passo. A jornada de Ló continua, mas a sua jornada não precisa terminar em uma caverna de isolamento por causa de uma perda no caminho. Você pode chorar a perda, mas não pode parar por causa dela. A mulher de Ló tornou-se sal, mas o rio de Deus está passando agora para lavar a sua alma de toda a rigidez. Seja maleável, seja barro, seja movimento. A quarta dimensão não conhece limites para aquele que decide caminhar sem olhar para trás. Nós fechamos este episódio com uma convicção.
Sodoma ficou para trás, Zoar ficou para trás e a estátua de sal ficou para trás. O que resta à frente é o monte da presença. Jesus te chamou para ser sal da terra, para dar sabor a este mundo e não para ser sal do deserto, para decorar a destruição. Assuma o seu posto de governo. Assuma o leme da sua visão. Se os seus olhos estiverem em Jesus, o seu corpo não terá espaço para a rigidez do sal. Você será luz, você será vida, e você será o guia que levará sua casa até o lugar seguro. No próximo episódio, entraremos no clímax final desta saga, a caverna e o legado de vergonha. Vamos entender como a ausência de um referencial materno e a omissão de um pai levaram ao nascimento de nações inimigas de Deus. Mas hoje, o seu foco é o desapego. O seu foco é a corrida. O seu foco é o monte. Se você aceita este chamado e decide quebrar toda a paralisia do passado, deixe selado o seu compromisso. Escreva agora nos comentários: eu sou movimento, não sou monumento. Ao declarar isso, você está rompendo com a frequência da mulher de Ló e entrando na frequência da fé de Abraão. Compartilhe este despertar. Que o fogo de Deus consuma o que deve ser consumido e que a sua glória preserve o que deve ser preservado. Nos vemos no topo do monte, no próximo episódio da Voz da Bíblia. A caminhada continua e desta vez sem olhar para trás.